Olá, cinéfilos e cinéfilas, como vão vocês? Eu espero que bem, eu sou Doni Correia e estou aqui com mais um Cinema Brasilis Drops, essa série de pílulas e dicas para vocês que já viram ou ainda vão ver a série Cinema Brasilis no canal Cinemascope, esse canal de cinema que eu digo que sempre cresce cada vez mais em qualidade e em quantidade. Eu quero perguntar uma coisa para vocês, realmente vocês acharam impressionante, não é? Aquele clima distópico e futurista do filme Bacurau, do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles, não é mesmo? Grande filme, não é? Só que aí a gente volta para trás um pouquinho na história do cinema e descobre que esse tema já havia sido abordado de alguma forma por um dos grandes mestres que eu não canso de mencionar, que inclusive foi tema de um dos drops recentes aí, que é o Nelson Pereira dos Santos. Quem me chamou a atenção para essa relação entre o Nelson e o Kleber e o Juliano foi uma aluna minha de um curso de crítica cinematográfica. Eu tô falando do filme Quem é Beta, de 1973, do Nelson Pereira dos Santos, claro, né? Esse filme Quem é Beta, ele é feito naquele momento em que o cinema novo se dissipa. Final dos anos 60, o cinema novo, por conta aí de várias questões envolvendo os diretores e a própria política do país, cada diretor vai fazer o seu trabalho de uma maneira mais individual, de uma maneira mais pessoal. O Nelson Pereira dos Santos, que já vinha nessa toada de ter uma poética autoral muito própria, né, muito peculiar, realiza em 1973 esse filme Quem é Beta, uma coprodução francesa. Então nós temos aí atores e atrizes franceses e brasileiros, né, que foram dublados depois, né? Mas do que se trata esse filme? Bom, Quem é Beta se passa num futuro distante, né? Distante ali de 1973, tá? No momento em que houve uma guerra nuclear, uma hecatombe que destruiu o planeta. E nós estamos no Brasil pós-apocalíptico, então, portanto, nessa história, em que a maior parte da população sobrevivente fica vagando pela Terra como zumbis pedindo água e pedindo comida. E nós temos alguns grupos, né, alguns juntamentos de pessoas que conseguiram se organizar melhor e que estão tentando, de alguma forma, estão numa espécie de guerra, né, entre esses grupos para tentar, de alguma forma, reestruturar a população de uma forma geral. Então, essa história se passa nesse futuro distópico e nesse futuro de destruição que, segundo o Nelson Pereira dos Santos em entrevista, era como ele viu o Brasil naquele momento. E é muito interessante ele dizer isso, porque eu já falei em outras ocasiões que o cinema novo precisou se reinventar, os diretores do cinema novo precisaram se reinventar muito para não cair na censura, para não serem taxados de subversivo, para não fazer críticas abertas ao governo militar, porque isso poderia causar um grande transtorno, né? Inclusive prisão, tortura, esse tipo de coisa. E em 1973 nós estamos passando pelo momento mais catastrófico da ditadura militar, que é o governo do Ernesto Garrastazu Médici, onde muita pessoa sumiu, muitas pessoas foram mortas, né? Realmente havia, né, uma censura que impedia a população de conhecer o que estava acontecendo nos porões do governo, e o Nelson Pereira dos Santos então usa essa premissa da hecatombe nuclear, das pessoas como zumbis e dos grupos pequenos tentando se organizar para reestruturar a sociedade, uma metáfora muito forte para o que acontecia no Brasil naquele momento. E isso, obviamente, vai ressoar em Bacurau. Os dois filmes têm aí um aporte meio sincrônico em seus temas, né? Porque Bacurau também é um grande registro do que nós vivemos no Brasil hoje em dia, né? E principalmente em nossos tempos de pandemia, que aí sim é uma ameaça real de extinção, né? Para onde vamos? Quem é Beta? Um filme menos conhecido da filmografia do Nelson Pereira dos Santos, não é tão conhecido como Vidas Secas, Boca de Ouro, Tenda dos Milagres, Como Era Gostoso Meu Francês, mas é um filme digno de ser visto e apreciado porque ele é muito bom. Eu espero que vocês aproveitem essa dica, vão lá no Cinema Brasilis, a série completa, para ver muito mais coisas a respeito do nosso cinema, e eu espero vocês no próximo Drops. Até mais!